Louvado seja Jesus Cristo e avante com Maria. Bom e santo dia para todos vocês, queridos filhos, nos corações sagrados de Jesus e Maria e no coração casto de São José. E bem-vindos de volta à nossa coluna da manhã, Santos e Café. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, e é a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que antigamente eram chamados príncipes dos apóstolos. Dentro de alguns momentos falaremos deles. Entretanto, gostaria de recordar mais uma vez, aqui já podem ver passar a belíssima imagem de um ícone muito amado no Oriente cristão. O abraço, como podem ver, é representado em muitas igrejas ortodoxas bizantinas. O abraço fraternal e agápico entre Pedro e o da sua direita é Paulo. Os nomes deles também estão escritos. Como estava dizendo, falaremos sobre eles daqui a um pouquinho. No entanto, gostaria de imediatamente lembrar o compromisso de amanhã à noite, quinta-feira, 30 de junho. Já o filme na Rádio Domina e tem também um post, que recomendo compartilhem. A sua colaboração é absolutamente essencial na hora de dar o seu like quando há transmissões ao vivo no YouTube, na hora de compartilhar os posts para que circulem e também na inscrição, se ainda não o fez, no canal Rádio Domina Nostra, YouTube. Por isso eu estava dizendo, amanhã à noite, às 21h15, no canal Rádio Domina Nostra, terá uma catequese, como eu já disse na semana passada, mas, para dizer a verdade, depois não foi possível. Ao falar do Padre Pio, o diabo ainda se irrita. O Padre Pio foi uma verdadeira dor de cabeça para o diabo. E por isso, na semana passada, não pudemos mandar no ar. Portanto, amanhã à noite, quinta-feira, 30 de junho, se não tiverem nada para fazer e quiserem ficar em casa com o ar-condicionado ligado, pois sei que a Itália, daqui a pouco eu estarei de volta, sei que a Itália está numa bolha de calor, pelo menos no sul. Amanhã à noite, às 9h15 da noite, teremos esta catequese muito importante, intitulada Padre Pio e a Igreja Satânica do Bergoglio. Não faltem a este encontro, falem disso, divulguem. Quem sabe, talvez haja pessoas que abram os olhos pela primeira vez, porque muitas pessoas abrem os olhos. Não pensem que somos apenas um clube exclusivo de elite. Há muitas pessoas novas. Muitas vezes ligam sempre os mesmos, às vezes são sempre aqueles que são mais rápidos, os leões do teclado. Mas há muitas pessoas novas que querem ligar, que querem dizer algo, que querem fazer ouvir a sua voz. Por isso todos temos que colaborar. Por isso, repito, amanhã à noite, às 9h15 da noite, no canal da Rádio Domina Nostra, YouTube, haverá este episódio, se Deus quiser. Vou fazer um exorcismo antes da transmissão ao vivo, porque queriam trazer o Padre Pio para o lado deles. A cúpula maçônico-satanista que está no Vaticano e que constituiu a falsa igreja de Satanás, o corpo místico do Anticristo, queria fazer uma operação de maquiagem, tentando trazer o Padre Pio para o seu lado. Mas não podemos e não devemos permitir isso. O Padre Pio, sob tudo com antecedência, como vou demonstrar para vocês amanhã à noite. Então, estão me vendo sentado numa atmosfera meio vintage. Não que eu goste muito da atmosfera vintage. Na verdade, gosto muito do estilo moderno, contemporâneo. Esses estilos como esse... bom, isso é apenas um comentário. Não gosto muito de coisas velhas. Não gosto muito de móveis velhos. Mas, se quiser ficar num hotel novo, com toda a tecnologia que um hotel oferece, tem que gastar muito. Então, muitas vezes... estou feliz com a casa da avó, porque como podem ver aqui atrás de mim, tem este precioso, não sei como chamá-lo. Como se chama isso? Tapete? Este tapete precioso, desde que se chame assim, não sou especialista nessas coisas. De qualquer forma, é um pouco vintage, enfim. Me desculpem por isso. Bom, então, hoje é a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E as nossas mentes, os nossos corações, correm imediatamente para Roma. Roma que viu a chegada, presumivelmente entre 64 e 67 d.C., separadamente, desses dois grandes apóstolos de Cristo, esses dois campeões da fé. Aqui está outra imagem. Eles eram muito diferentes um do outro no caráter, na sensibilidade, na formação, e ainda assim partilharam um destino comum. Ambos por caminhos diferentes.
Pedro veio de Antioquia, onde tinha sido o primeiro bispo. Ainda hoje, Antioquia se orgulha de ser uma cidade que teve São Pedro como seu primeiro apóstolo. E depois tomou um navio e veio para Roma. E Paulo, por outro lado, veio da Grécia. Pegou um navio, o navio afundou, e com uma jangada, pensem um pouco nisso, com uma jangada ele foi, através da ilha de Malta e depois da bela Sicília, parou em Siracusa, chegou a Pozzuoli e de lá chegou enfim em Roma. Tanto Pedro como Paulo ficaram por algum tempo em Roma. Não sabemos exatamente quanto tempo. Claro que isso é algo que digo sempre para vocês. Os exegetas questionam sempre tudo. Contudo, em Roma temos vários vestígios da sua presença. Por exemplo, em Trastevere há São Paolo alla Regola, que é uma igreja construída quando Paulo estava na prisão domiciliária. Assim, Paulo, enquanto está em Roma, proclama o Evangelho, escreve algumas cartas e se prepara para um martírio, ao mesmo tempo em que Pedro também está lá. A tradição afirma que eles morreram no mesmo dia. Exegetas, estudiosos bíblicos, estudiosos do dogma praticamente negam este fato, considerando-o não histórico. Mas nós gostamos disso porque a tradição assim nos dá a entender. Gostamos de pensar que eles morreram no mesmo dia. Enfim, Pedro e Paulo chegam em Roma. Pedro, segundo a tradição, depois de ter consolado e encorajado os cristãos de Roma, lembramo-nos que é Nero, o imperador Nero, que quer matar os cristãos. Na prática, o revisionismo histórico faz estragos. Desse jeito, daqui a pouco vão beatificar Nero. Nero era um imperador sangrento, fora de si, mesmo que um pouco genial. Enfim, ele queria reconstruir Roma. E por esta razão ateou fogo aos antigos bairros de Roma, causando danos incalculáveis, porque o incêndio de Roma, historicamente provado, produziu mortes e mais mortes, e o povo mostrou imediatamente um grande descontentamento com o imperador. Então, o que é que Nero inventou? Sem dúvida, instigado pelo diabo, inventou a história de que foram os cristãos, que eram considerados fora da lei naquela época. E esta tornou-se a primeira verdadeira perseguição oficial, podemos dizer, contra os crentes em Roma. Porque Nero ordenou que fossem presos onde quer que eles estivessem, porque os cristãos não estavam escondidos no começo. A Igreja das Catacumbas surgiu nesta época aqui, porque os cristãos eram de alguma forma capazes de se reunir, digamos, para celebrar nas suas casas, precisamente nas casas domésticas, nas realidades domésticas. E em vez disso, a começar pelo Édito de Nero, com a perseguição de Nero, tiveram de se esconder nas catacumbas. Uma verdadeira operação de busca feroz dos cristãos. Ser cristão nunca foi fácil. Quem está sob esta ilusão, diz von Balthasar, de que hoje, isto foi escrito nos anos 60 por von Balthasar, che erano considerati fuori legge in quel momento e questa diventa la prima vera ufficiale, potremmo dire, persecuzione contro i credenti a Roma, perché Nerone ordina di arrestarli dovunque si trovino. Ancora loro non erano nascosti i cristiani, la chiesa delle catacombe sorge proprio in quest'era qui, perché comunque ancora i cristiani in qualche modo potevano riunirsi, diciamo così, a celebrare nelle case, nelle appunto case domestiche, nelle realtà domestiche, invece a partire dall'editto di Nerone, dalla persecuzione di Nerone, nascondersi nelle catacombe e inizia un vero e proprio rastrellamento. Insomma, essere cristiani, miei cari figlioli, non è mai stato facile. Chi si illude, dice von Balthasar, che oggi, questo lo scriveva negli anni 70 von Balthasar, essere um verdadeiro pente fino de cristãos. Nero quer matá-los. Então Pedro e Paulo, nessa fase lá, especialmente Pedro, estão em Roma. Assim a providência divina estabeleceu este empreendimento de Pedro e depois vem Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro encoraja os cristãos, mas depois deixa Roma, quer ir embora, foge. A famosa história do Quo Vadis, Domine.
Ou seja, Pedro deixa Roma, mas vê que Jesus vai em direção a Roma. Depois Pedro pergunta: Para onde vais, Senhor? Quo vadis, Domine? E então Jesus diz que vai para Roma para ser crucificado. Pedro entende o que Jesus quer, ou seja, que Pedro, enquanto chefe da igreja, derrame o seu sangue e vá a Roma. E assim Pedro volta. Ele é preso e, segundo a tradição, Nero quer os líderes desta seita ilegítima, dessa realidade clandestina. Ele quer dar uma dura lição a todos. Assim ele faz prender Pedro e Paulo. Pedro é então condenado à morte como seu líder, o seu mestre, na cruz. A tradição diz, no entanto, que enquanto ele estava para ser pregado à cruz, Pedro, com pouca voz, no Monte Vaticano, onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro, pediu para ser posto de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo porque disse: Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E foi assim. Essa é uma tradição absolutamente atestada. Pensem que o Papa Pio XII, quando os modernistas duvidavam de que os restos mortais estivessem realmente na Basílica de São Pedro, ele autorizou a investigação e o trabalho arqueológico, e o resultado foi um trabalho de grande valor. Enquanto Jesus dizia Maria Valtorta, e essa é sempre uma coisa que me impressionou, Pedro está lá, ali mesmo, e Pio XII autoriza um trabalho de escavações arqueológicas no mesmo tempo e descobrem que há uma escrita paleográfica, Eni Petros, em grego. O grego era um pouco como o inglês de hoje, isto é, no altar da confissão, onde estava essa urna, está escrito Eni Petros. Aqui está Pedro, e dentro dessa urna estão os seus restos mortais. Foram feitos estudos que mostram que lá estão os restos mortais de um homem da Palestina e todas aquelas coisas que sabemos. Dessa forma, segundo a tradição, no mesmo dia, Pedro morre ali. No mesmo dia, Nero ordena que o apóstolo Paulo também seja morto, porque se Pedro é o líder, o chefe hierárquico, poderíamos dizer que Paulo é um ponto de referência carismático para os cristãos de Roma. E assim ele manda prendê-lo e manda tirarem Paulo da cidade para que seja levado onde hoje se encontra a bela Abadia das Três Fontes. É assim chamada porque, segundo a tradição, Paulo foi levado para lá, e ainda hoje é possível visitar a prisão, onde Paulo passou as últimas horas de sua vida e onde se lê essa passagem cada vez que se vai lá, em que se vai visitar esse lugar. Se lê essa passagem dos Romanos 8, isto é, quem nos separará do amor de Cristo, etc. Paulo foi condenado à decapitação, porque era um cidadão romano, e a tradição diz que quando a sua cabeça rolou 3 vezes, uma nascente de água jorrou. Esta é a festa que celebramos hoje. Mas qual é a mensagem para todos nós, queridos filhos? Essa solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, Roma que foi a capital do Império Romano, sede da idolatria, metrópole do paganismo dominante. Tudo isso está nos textos de história, para quem estudou história. Esses textos falam de uma Roma que foi a sede do ius romano, da lei, do direito romano, do poder jurídico e militar, mas era uma cidade depravada. Praticamente existiam os maus costumes. Depois os cristãos chegaram e mudaram tudo isso. Incrível! Essa página permanecerá gloriosa para sempre. São Leão Magno diz hoje no ofício das leituras: onde houve erro, dei a verdade. E assim, o que eu queria dizer é que a dimensão romana, a Roma, é uma dimensão importante do catolicismo. É verdade que no credo destacamos o que as 4 notas essenciais da Igreja Católica são, ou seja, a teologia dogmática nos ensina que, todos sabemos, uma, santa, católica e apostólica. Alguma vez vamos fazer uma catequese sobre essas 4 notas essenciais. Uma, santa, católica e apostólica romana. A Igreja é constituída por essas 4 essências fundamentais. Mas há também a dimensão da romanidade na Igreja Católica, tanto que falamos muitas vezes Igreja Apostólica Romana. Por que é romana? Porque Roma se torna a sede da fé.
justamente Roma. No século XVI e depois no Renascimento, a Basílica de São Pedro foi embelezada, reconstruída. Poderíamos dizer a Basílica de São Pedro, que preserva os traços da era constantiniana, e como sabem, Bernini depois inventou aquela bela colunata de São Pedro, que nos deixa sempre sem palavras quando chegamos lá, porque é como um abraço da mãe, Mater Ecclesiae ao mundo inteiro, o abraço da Mater Ecclesiae ao mundo inteiro. E depois, o ser romana indica que o Papa está em Roma, porque o Papa, como dissemos ontem, é aquele que representa, como o concílio também nos ensinou, a caridade na unidade, ou a unidade na caridade. Isto é, o Papa mantém os católicos unidos em todo o mundo, e é por isso que na missa se fala a Eucaristia oferecida, que não é um ato privado, até prova em contrário do Summa Cum. A missa não é um assunto privado de clubes, mais ou menos elegantes, burgueses, tradicionalistas. A missa não é um assunto particular, não é um assunto de clubes. A missa não é coisa de sociedades e empresas de ação. A missa é um ato eclesial e a igreja é onde está Pedro. Por isso, mesmo que fosse válida, é ilegítima uma missa que é celebrada com alguém que não é o Papa. Mas como é possível que não queiram se dar conta? Eles, os Summa Cum e toda a mídia católica. E cada vez que dizemos esta verdade, como estamos dizendo a verdade agora, eles nos atacam. A missa não é um assunto privado. Mas eles dizem, eu preciso de Jesus. Mas todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Resta o fato de que a missa é um ato eclesial. Nenhum padre oferece a missa a Deus Pai por sua própria iniciativa. O presbítero e o mesmo bispo são constituídos como tais pela vontade da Igreja. E, portanto, a missa é uma oferta feita pela Santa Madre Igreja. Mesmo que o padre celebre, é por isso que é exigido, e não é um fato estético e não um fato pitoresco, é exigido na missa, entre outras coisas no cânone romano, antes da consagração, e com razão antes da consagração, que o Papa seja nomeado. Há um ponto em que diz que o nome do Papa deve ser mencionado, porque a missa, repito, é um ato eclesial. Mesmo quando o padre celebre, como eu estou fazendo nesses dias num quarto de hotel, sozinho, nunca se trata de um assunto privado. Mesmo o padre que celebra a missa sozinho na aldeia mais remota do planeta, sempre o faz em união com o Papa, porque onde há o Papa, há a Igreja. É por isso que o Papa é o garante da unidade da Igreja. E o Papa é o garante da unidade dos cristãos católicos romanos de todo o mundo por causa do munus que recebeu. O Papa é eleito bispo de Roma. E não é por acaso que o Papa é, antes de tudo, bispo de Roma. Porque em Roma há a sede de Pedro. Vejam que maravilha que o Senhor fez. Essa manhã estava pensando nas belas celebrações que João Paulo II e depois Bento XVI realizavam em 29 de junho, com aquele belo hino, Tu és Petrus. Lindo, Tu és Petrus. Eram liturgias extraordinárias. Algumas vezes fui fazer serviço litúrgico como seminarista na Basílica de São Pedro, quando o cardeal Jorge, que foi meu bispo, recebeu o palio, porque em 29 de junho muitos bispos de todo o mundo recebem o palio do Papa para indicar a comunhão com o pontífice romano. Pedro é aquele que governa a Igreja, aquele que mantém os católicos do mundo inteiro unidos na santa doutrina, não por escolha própria, ou, digamos assim, por delegação dos bispos que lhe dizem: ei você, comanda a gente, porque é preciso alguém que nos comande. Não, Pedro comanda a Igreja por vontade de Deus. É eleito no conclave, que não é uma instituição divina, mas o Papa recebe, os 265 papas recebem, porque Bento XVI é o Papa número 265 da Igreja Católica. E, entretanto, sabemos, tiveram, só Deus sabe quantos antipapas.
O Papa governa, poderíamos dizer, em nome de Cristo. diciamo E così, de onde é que vem isso? da parte dei O vescovi Papa che tem non muitos spesso títulos, comanda mas há civilmente um que civilmente Bergoglio eliminou. ma Como Pietro sabem, ele comanda tirou nella esse título do Chiesa anuário. per volontà E é o divina. de Vicarius È Christi, chiaro, que não é um título viene eletto administrativo, un jurídico, ordinale che non è poderíamos un'istituzione dizer divina, honorífico, ma senão poderia lui ter riceve, sido il Papa removido. riceve, Mas o il título Papa, de i Vicarius Christi 265 indica o Papa, fato de que o i Papa, e esse é um fato 265 Papa dogmático, della ele Chiesa comanda a igreja cattolica, não nel frattempo sozinho, antipapa trazendo ce as ne sono suas stati próprias tutti, solo ideias, San as suas quattro, próprias il iniciativas, Papa as suas próprias governa, escolhas, potremmo dire, mas nel ele corpo está di lá Cristo. vestido Da de dove si branco, capisce porque ele questo? representa Dico para tanti todos nós titoli, Jesus ma ce n'è Cristo. uno che non a caso É Bergoglio ha algo eliminato, extremamente giustamente, nel fascinante, nostro annuario extraordinário. pontificio, O Papa comanda na ed Igreja em nome de è Jesus quello di Cristo. Vicarius Portanto, ele Christi, é vigário de che non è Cristo. un titolo E Santa Catarina da Siena o amministrativo, chamou de doce Cristo giuridico, na terra. O que potremmo Santa dire Catarina da Siena onorifico, fez foi muito altrimenti non si bonito, poteva anche porque togliere, aqui ma il titolo certas di figuras da Vicarius Igreja, e eu quero Christi, sempre vicario nomear di essas Cristo, pessoas, indica já il que fatto nunca che sou il citado, Papa è un Papa em vez disso eu governato, tenho a cioè liberdade de comanda citar la quem Chiesa quero, non per e conto digo isto proprio, com todo comandando le respeito. proprie idee, le proprie Certas figuras, iniziative, le como o proprie cardeal scelte, Angelo ma è lì Comastri ou o vestito di padre Livio bianco Fanzaga, perché que se rappresenta per refugiam no noi Gesù espiritualismo Cristo. mariano ou no Qualcosa di espiritualismo vago e semplicemente indefinido affascinante e e straordinario. fingem não Il estar Papa cientes, não estar vendo comanda o que nella acontece Chiesa na per igreja conto di Gesù hoje em Cristo, dia. quindi è São figuras vicario di absolutamente Cristo. inúteis, E porque Santa Santa Caterina Catarina da da Siena Siena lo carregou chiamava os estigmas dolce e falava com Cristo in Jesus, terra. mas também levou a Molto sério a bello quello che ha situação da fatto Santa igreja. Caterina Siena, Não perché se pode accende amar figure di Cristo e a chiesa, Santa Virgem sem amar a igreja. benedestanti, E a noi igreja ad hoje esempio, noi precisa visto de che a ser me non mi ajudada. citano mai e io per loro non esisto, la libertà Não invece podemos di fingir citarli. que tem Lo dois dico con papas, tutto il dos rispetto, quais só certe um figure pode ser o come il verdadeiro cardinale Papa, Angelo entre outras Comastri coisas, o come padre como vou Livio demonstrar Fanzaga amanhã à che si noite na rifugiano nello catequese. spiritualismo Aquele que mariano comanda o hoje nello não comanda em spiritualismo nome de vago Cristo, e mas che é enviado por fingono di Satanás e accorgersi di ciò pelos che sta poderes maçônicos succedendo oggi nella satanistas, Chiesa. como vou Sono figure demonstrar na catequese de assolutamente amanhã, che non se servono a Deus niente quiser. perché Também Santa porque o Caterina sinal Siena hoje che está muito parlava distinto, che perturbado, parlava já houve uma dolce, però ha interrupção. preso a cuore la Então, o situazione della Papa Chiesa. Non está si em può Roma amare porque Cristo Pedro é o e la primeiro Santa Papa. Vergine Ele morreu em non Roma. amando la Chiesa. Seus restos mortais Bisogna repousam em Roma essere e ao altata. altar Non da si può confissão, fingere che onde o Papa esistano due celebra. papi, dei quali E uno ele é solo può essere Papa il e vero Vigário de Papa, tra Cristo, l'altro con porque il comanda e Cosimo, governa a dove igreja em c'era nome de nella Cristo. catechesi quello che Hoje, na missa comanda oggi, tradicional, é non proclamado o comanda Evangelho solamente de Cristo, Mateus ma è 16, diabolizzata em nelle que Jesus diz motivazioni aos satanista, apóstolos: come E dimostrerò nella vós, quem catechesi a Pio dizes que X eu di domani sou? sera, perché anche E oggi os quello che apóstolos insegna è molto olham uns para os disturbante outros questa e dizem, approssimazione. uns Ecco, Elias, allora il outros João Papa dice Batista, a outros Roma, Jeremias, perché Pietro mas quem è dizeis il vós primo que eu sou? Papa, è morto a E Roma, Pedro i suoi resti responde, mortali ontem falamos riposano a sobre Roma e lì isso, c'è l'altare Tu della és o Cristo. confessione, come si chiama, dove il E Papa São celebra Jerônimo ed è acrescenta, e Papa ed è ele vicario nos di fala que Cristo essa e adição é comanda e fundamental, governa la Chiesa per o conto di Filho do Cristo. Deus Oggi vivo. nella messa Já não tradizionale prestamos mais atenção hoje dal em Vangelo dia, di Matteo mas 16, esse era o in tempo cui da Gesù idolatria pagã. dice agli Quantas apostoli, voi chi divindades dite che io falsas sia? tinham E naquela loro si época? guardano e dicono Então alcuni Pedro Elia, quer altri Giovanni dizer il que, Battista, a partir altri de Geremia, agora, ma voi chi dite che Jesus, io sia? E vamos levar Pietro adiante o risponde, anúncio parlavamo de que ieri, Tu és o tu Salvador sei e il não existem Cristo. outros. E aggiunge San Mas Girolamo, devem ci dice che entender, questa dizione filhos, que hoje no fondamentale, trono il de figlio Pedro del Dio está vivente. Noi oggi sentado cosa um si dice? C'è una subversor do definizione, Depositum quello è il tempo Fidei. della idolatria Como se pode pagana. considerar Tante Papa divinità alguém que false está c'erano. destruindo a fé Allora da chi Igreja potrebbe dire Católica? noi Ele está tolleriamo Gesù, destruindo porteremo a nel fé mondo com a l'annuncio che tu cumplicidade sei il dos principais Salvatore, non ce ne católicos sono que altri. choram, como por Ma exemplo voglio faz o dirvi Aldo che Maria oggi Valle. sul trono di Dio Choram, siede choram, uno não perdem a chance de sopernatore dizer del o que está depositum acontecendo, fidei, come lo mas si può depois não ritenere chegam à Papa, conclusão óbvia. uno che O Papa é aquele que é o svilezza, garante do Depositum Fidei, distrugge, que tem uma luz especial do la Espírito fede Santo. della Chiesa Cattolica. La sta Acredito distruggendo que con la sempre que os complicità cardeais dei vescovi elegem e cattolici elegeram os che papas, piangono nesse come Aldo momento o Maria Valli Papa era e é investido por uma perdono assistência de l'espressione per dire caráter quello não che accade, pessoal, però porque ele pode até ser um arriva homem con una medíocre, conclusione mas ovvia. quanto ao munus petrino que vai
exercer, ele é assistido por uma luz que é especial. E se nos últimos anos temos assistido a pequenas falhas, é porque não se deu ouvidos aos apelos do céu. Nossa Senhora nos falou em Fátima que se não fosse ouvida, a hierarquia iria colapsar. Agora, o Papa comanda em nome de Cristo.
ele é o vigário de Cristo e exerce o munus. E esse munus tem qual tipo de características? Bom, não é que nós a inventamos. Se encontram no Evangelho de Mateus 16, no qual Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Portanto, é o munus que conduz ao poder do governo. Há uma jurisdição de tipo dogmaticamente divina que Deus confere a Pedro. Há de governar toda a igreja. E depois há também o munus, que envolve também a confirmação dos irmãos na fé, Lucas 22. Jesus diz a Pedro: confirma os seus irmãos na fé. E depois há a passagem de João 21. Amas-me mais do que estes? Portanto, apacenta os meus cordeiros, o rebanho. Portanto, governa, santifica e confirma os irmãos na fé. Chegamos ao Papa número 265, isto é, Bento XVI. Será o último? Pelo que sabemos, não, porque nunca se pode ter certeza matemática, mas não, ele não é certamente o último. As profecias nos falam que Bento XVI não é o último. E ele mesmo fez-nos entender isso quando falou: prometo de agora em diante obediência ao meu sucessor. Claro que ele estava falando do legítimo sucessor, não do Bergoglio. Mas o que há de interessante é que as profecias, e vou citar apenas duas, elas dizem que depois de Bento XVI, pelo menos outro haverá. E eu estou me referindo ao catálogo de Malaquias. Esse monge medieval que, uma vez que dá razão às perspectivas que Dom Minutella traz, nem sequer Malaquias, nem sequer eles importa mais para eles. Desprezaram ele, disseram que é uma coisa espúria, inventada. Mas Malaquias diz que depois do Gloria Olive virá o Petrus Romanus, que governará a igreja no tempo da grande tribulação. E depois Malaquias, que era apreciado por São Bernardo e também por São Filippo Neri, acrescenta que Nosso Senhor virá julgar os vivos e os mortos. Por isso, depois de Bento XVI, ele, e aqui temos que usar o condicional, porque senão alguém, ou talvez muitos, não vão se sentir bem com essas afirmações, que, ao ver deles, são privas de fundamentação e seriedade teológica. Mas parece que estão cegos, e quando é assim não tem jeito. Bento XVI não deveria ser o último Papa, então, também porque se fala do grande prelado. Nossa Senhora do Bom Sucesso falou sobre ele no Equador, no século XVII. E depois vieram outras profecias da Santa Hildegarda de Bingen. O Padre Pio falou sobre isso. Dom Dolindo Ruotolo falou sobre isso. Santo Amadio, ou Amádio, dos Amadei, falou sobre isso. E há cá e lá profecias espalhadas sobre o grande prelado, que incrivelmente coincidem uma com as outras. Por isso hoje, na solenidade dos santos Pedro e Paulo, convido vocês a rezarem por Bento XVI. A nossa é uma oração de gratidão a ele, porque Bento XVI nos guarda na verdadeira fé. Para nós do pequeno resto, e já precisamos e ainda precisamos dele, que Deus o mantenha vivo por muito tempo. Mas também convido vocês a rezarem pelo Petrus Romanus, o grande prelado, que Nossa Senhora diz, no século XVII, que será um homem manso e humilde, mas muito corajoso, mas cujo trabalho também será atrasado pela covardia, isto é, pela covardia dos homens da Igreja. Ou seja, o grande prelado não terá um caminho fácil para chegar ao governo, porque o descrédito, a calúnia, a difamação por causa dos padres e bispos que não querem assumir por medo, isso impedirá de governar com facilidade. Por isso temos que começar, já a partir de agora, a rezar pelo grande prelado, que será chamado de acordo com a profecia de São Malaquias, Petrus Romanus. Já me perguntei o porquê deste nome, e há muitas hipóteses. Compartilho com vocês a minha opinião, que escrevi no meu livro de próximo lançamento sobre o Anticristo. Petrus Romanus. Petrus, em primeiro lugar, porque o grande prelado reunirá em si as características do primeiro Papa. Sabemos que até hoje existe um aparato cênico, mediático, que acompanha a eleição de um Papa.
O Papa é eleito, depois aparece da varanda de São Pedro, abençoa, se veste de branco. Digamos que todo o aparato pontifício, cenográfico, os guardas suíços, a saudação das autoridades. Sim, mas tudo isso não existia no tempo do apóstolo Pedro. Pedro andava vestido do jeito que podia e viveu de uma forma bastante clandestina. Mas, sobretudo, estava em contato direto com o povo. Então, o grande prelado será chamado de Petrus para indicar que voltamos às origens. Isto é, o grande prelado, e isso deve ser bem claro, depois de Bento XVI, não vai se vestir de branco. Catarina Emmerich, que faz algumas observações surpreendentes sobre o grande prelado, porque ela diz que ele vem, e digo surpreendente porque são realmente fotográficas, ela nos fala que ele virá do sul de Roma, e ele será bastante jovem, ou ainda jovem, com cerca de 50 anos, e de sangue nobre, e usará a cor vermelha. Quantas vezes já me perguntei, mas o que quer dizer que ele, o sucessor de Bento, o grande prelado, usará um hábito vermelho? E depois falei comigo mesmo que isso significa que ele será um mártir. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mesmo que não derrame sangue. Ou seja, ele terá de sofrer a vergonha da perseguição do mundo e do anticristo. Mas Petrus também, porque ele viverá como Pedro viveu, em contato com os cristãos, com o povo do pequeno resto. Para se encontrar com ele, não será necessário fazer o pedido antes à prefeitura da Casa Pontifícia, ou ter um amigo monsenhor ou bispo que lhe permite apertar a mão dele e beijar o anel do Papa. Até agora foi assim. Bom, mas com o grande prelado não será assim, pelo contrário, será ele quem visitará os fiéis em todo o mundo. Estão entendendo? E dessa forma, Petrus, no sentido em que ele recupera essa dimensão original do primeiro Papa. E depois vem o nome Romanos. Romanos. Mas o que quer dizer Romanos? Pensei muito sobre isso, rezei para entender isso, e estou escrevendo sobre isso no meu livro. Claro que é uma hipótese. Ora, sem agressões contra de mim, tenho o direito e a liberdade para dizer o que eu penso, desde que seja razoável. E me parece que as coisas que estou dizendo são bastante sensatas. Romanos, porque numa época em que, com a sucessão de falsos papas, começando por Bergoglio, usurpador do trono petrino, digamos assim, se instala, começa um período de heresias e apostasias, porque o anticristo só pode vir, como diz Paulo, quando haverá a apostasia da fé. A apostasia da fé nega o depositum fidei, que o Papa em Roma transmite. Então, Romanos será chamado na medida em que o Papa é o guardião, isso mesmo, do patrimônio da fé da Igreja Apostólica Romana. E isto, apesar do fato do Petrus Romanos não poder residir em Roma. Isso é certo, não tenho dúvidas sobre isso. O Petrus Romanos, o grande prelado, não poderá residir em Roma. Ele não poderá porque Roma será evidentemente ocupada pelo anticristo e será praticamente impossível para ele estar em Roma. Talvez durante alguns dias, sim, mas provavelmente estará fora de lá e viajará por aí. Presumivelmente terá sua própria residência, mas não poderá residir em Roma. Mas será Romanos, porque trará consigo o espírito autêntico do catolicismo romano, para protegê-lo dos ataques apóstatas e heréticos da falsa igreja. E é por isso que eu acho que a razão pela qual ele será chamado de Petrus Romanos, assim como São Malaquias chama ele, e aqui prestem muita atenção, mas isso não quer dizer que ele será oficialmente chamado de Pedro II, por exemplo, porque essas são aplicações de tipo simbólico. Como Glória Olive se refere a Bento XVI, não? Que a propósito celebra hoje o aniversário da sua ordenação sacerdotal. Parabéns ao Santo Padre pelos seus muitos anos de sacerdócio. Sim, estava falando do Glória Olive, que não é o nome do Papa, e assim por diante. E é o que se passa com os outros antecessores também. E Petrus Romanos continua sendo o mesmo, mas é um nome simbólico. Então, como será chamado?
Bom, ele mesmo poderá decidir como ser chamado. Não podemos nos substituir a ele e tomar a decisão no lugar dele. E uma última coisa que gostaria de dizer àqueles que nos seguem e que no mundo tradicionalista e conservador burguês são todos unacum por conveniência e escolha hipócrita de vantagem pessoal e coletiva. Eles rasgam as vestes quando se supõe uma hipotética eleição do sucessor de Bento XVI, não pelos cardeais, a instituição humana, jurídica humana e não divina do conclave, mas a eleição de Petrus Romanos, do grande prelado, pelo povo santo de Deus. Eles se rasgam as vestes porque falam assim: pronto, chegamos já ao episcopado místico. A eleição por aclamação, como se estivéssemos no estádio para a eleição de uma nova estrela do rock global e assim por diante. Pena que eles não percebem que daquele lado, onde eles estão com o bergoglio herético, o que é mais grave? O que é mais grave? O que é mais grave aos olhos de Deus? Que o povo que permaneceu católico tenha não só o direito, mas também o dever de escolher um pastor santo, um pastor justo, um pastor de acordo com o coração de Deus? Ou é mais grave que esse arquipélago de tradicionalistas conservadores burgueses ainda apoie e fique daquele lado pela conveniência e vantagem econômica de pessoas, de governo e, na realidade, do erro? O que é mais grave aos olhos de Deus? Hipócritas, hipócritas, vocês são. Estão olhando o cisco nos olhos do teu irmão e não se dão conta da trave que tem nos próprios olhos e rasgam as vestes. Quando se começa a especular que os católicos romanos irão escolher para si um Papa Santo, isso é sério, não se pode fazer, eles inventaram o episcopado místico, eles estão fazendo as coisas fora da igreja, e aquele lá, o beato, entre aspas, Zenone, se inventou a sua própria igreja. Que pena que não percebem que, no entanto, não oferecem nada menos do que o sacrifício de Cristo com o falso Papa, usurpador do trono petrino. Estão alinhados tranquilamente com o erro e a apostasia da grande Babilônia. O que é mais grave, hipócritas? O que é mais grave, o episcopado místico, como vocês chamam, ou estar com o erro? Se questionem sobre isso e se ainda têm um pingo, pelo menos um pingo de consciência séria. Os católicos romanos, à morte de Bento XVI, e digo romanos porque a tradição deve ser respeitada nisto, não importa se ele não vai poder usar o hábito branco, se ele não vai aparecer na varanda de São Pedro, se ele não poderá residir em Roma porque será perseguido, se vestirá à paisana ou de outra forma, se vai andar por aí como um clandestino. Isso não importa, são só modalidades, mas sua substância que ele deve ser o bispo de Roma. E assim, à morte de Bento XVI, não haverá extinção da Igreja Católica como instituição hierárquica. Aqueles que preveem isso, aqueles que escrevem isso nas redes sociais, são voluntária e publicamente heréticos ou heréticas. Não confie nessas interpretações. A Igreja não vai morrer. Tanto que, como disse ontem, no Apocalipse se lê que o Espírito e a noiva dizem ao Quírios: vem. Isso significa que a igreja estará lá até o fim dos tempos. Inclusive, os pais da igreja dizem que ela, a igreja, existe desde o início dos tempos, até mesmo antes de ter sido fundada. Ecclesia ab Abel. Em particular, cito Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão. Ou seja, a igreja já existe desde que os justos existem. Abel, por exemplo, todos os justos do Antigo Testamento e assim por diante, já foram, de alguma forma, uma prefiguração da Igreja Católica fundada por Cristo, e assim permanecerá com as características que Cristo lhe deu na hierarquia, instituição divina até o fim dos tempos, até a volta de Cristo. Então, quem pressupõe que com Bento XVI a identidade hierárquico-institucional da Igreja não vai mais existir, é um herético montanista e luterano, porque tanto Montano no século III como Lutero no século XVI fizeram a hipótese de uma igreja sem instituição, uma igreja sem visibilidade, uma igreja sem hierarquia sagrada. Isto é heresia. Prestem atenção. Essas são coisas muito sérias que circulam nas redes sociais.
por vezes mesmo dentro, até dentro do pequeno resto católico. Fiquem atentos, porque após a morte de Bento XVI, a Igreja continuará obviamente a sobreviver. Por isso devemos rezar pelo Papa Bento hoje, na festa da solenidade dos Santos Pedro e Paulo, e, acima de tudo, porque é o aniversário da sua ordenação ao sacerdócio. Parabéns, santidade. E devemos também rezar pelo grande prelado, porque ele será eleito, é um direito deles, mas também um dever deles, ele será eleito pelos católicos de Roma. E quais? Todos? Aquele que come uma massa carbonara em Trastevere? Não, evidentemente é claro que não. Esses que elegerão são os católicos que durante os 9 anos e meio da vergonhosa impostura do Bergoglio permaneceram com Bento XVI. E por que não pode eleger um católico do pequeno resto de Milão, de Catania, de Cagliari e Bari, eleger o Papa de Torino, de Bolzano? Porque não são de Roma. Porque o Papa, e isso deve ser respeitado, deve ser bispo de Roma. E como irão os católicos do pequeno resto eleger um novo Papa? Terão de ir para o Vaticano e usar uma roupa vermelha? E, bom, há um par de filhas, há umas 2 mulheres que não se importariam de entrar no conclave e talvez serem eleitas. Digo isto rindo. Não, é claro que não. Não é uma questão de ir para esses lugares, porque também estarão ocupados, até eles serem libertados da heresia e da apostasia. Portanto, poderão se reunir em qualquer outro lugar, até numa casa. É claro, onde estava Pedro? Para onde é que ele ia? Ele ia nas casas, não? Por isso, não estamos inventando nada de novo. E gostaria de acrescentar outra coisa importante. Várias profecias, mas gostaria de mencionar uma em especial que me tocou profundamente. E falo do Santo Amadio do Amadei. É um santo do século XIII, cofundador dos Servos de Maria, místico. Ele diz que, e atenção aqui porque é muito importante ao meu ver, os católicos romanos fiéis a Bento XVI, que após a sua morte terão de escolher em oração um digno e legítimo sucessor de Ratzinger, que provavelmente será o grande prelado, o Pedros Romanos, serão assistidos por uma luz especial do Espírito Santo, ou seja, a eleição será confirmada por um fato milagroso. Agora, não sei o que é que isso poderá ser, mas quando os católicos de Roma falarão: este é o nosso pastor legítimo, escolhemos ele como Papa, ele é o sucessor de Bento XVI, que governa os católicos, que permaneceram católicos no mundo, em contraste com todos os milhões de católicos que já não são católicos, que andam com a falsa igreja. Bem, o Espírito Santo e a Santíssima Virgem inventarão um milagre, alguma coisa. Isso não é uma novidade na história dos papas. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo, o Santo Fabiano, Papa Mártir do século III, foi escolhido porque os católicos de Roma rezavam pedindo ao Espírito Santo e qual Papa eleger. E uma pomba branca pousou sobre a cabeça deste homem. Imagina a reação do pobre Fabiano que voltava dos campos. Esse homem era um camponês e ele foi escolhido. O Espírito Santo se pousou na sua cabeça sob a forma de uma pomba branca. Isso foi obviamente um sinal clamoroso e importante. Mas existem outros. Mas estou vendo que já são 10 horas, senão nunca pararia de falar. Como é lindo, meus queridos, diante disso, diante daqueles que cantam lamentações sobre a Igreja Católica, acreditando que Bento XVI é o último e que esse é o fim de tudo. Como é lindo prever um futuro tão claro, porque devem entender que o Espírito Santo não vai nos abandonar. Ele só nos fez compreender isso durante séculos para que estivéssemos preparados a esse momento. O futuro é claro, ou seja, assim que ele morrer, e esperemos que seja o mais tarde possível, Bento XVI, que por razões óbvias, aos 96 anos de idade, é uma figura completamente simbólica, porque o Papa é feito para governar e confirmar. E aqui não temos a palavra do Papa, temos ele. E isso não é pouco, mas não é tudo. De qualquer forma, é bom pensar que depois os verdadeiros católicos espalhados pelo mundo, e tem muitos,
Acreditem, porque viajando lá fora, percebi que tem vários e vão crescer em número. É bom pensar neste futuro de perseguição, certamente, de uma igreja clandestina, de uma igreja catacumbal, sem dúvidas, mas não de uma igreja invisível, como queria o Kierkegaard do Lutero, não uma igreja do montano, composta apenas por leigos que se reúnem e talvez tomem as rédeas para comandar, com seus senhores e senhoras que se encontram para comandar. Eles estariam ansiosos para fazer isso, porque o Papa já não existiria mais, não? Já que Bento foi o último. Então, nós que fazemos e nós que comandamos o magistério, tenham muito cuidado com esse povinho, não são pessoas do bem. Essas são pessoas enviadas por Satanás, talvez sem mesmo terem consciência disso. Mas, filhos, fiquem bem atentos com essas pessoas, porque são pessoas que trabalham talvez sem estarem cientes disso, mas, pelo menos espero, mas trabalham em nome de Satanás e são piores do que os maçons. Porque eles, quando imaginam, se pensarmos bem, eles imaginam uma igreja sem mais visibilidade, sem mais hierarquia, sem mais instituições. E, assim, agindo, são piores do que os maçons, que querem uma igreja com hierarquias e instituições corruptas. Então, aqueles que escrevem nas redes sociais que Bento é o último, que a igreja vai acabar, que não existirá um grande prelado, a igreja vai se tornar um conjunto de células domésticas espalhadas, cair lá, porque vai morrer como Cristo na cruz, são pessoas que escrevem e falam sobre essas coisas em nome do diabo, para espalhar a discórdia e para colocar confusão nas almas. A igreja vai continuar a existir. O Espírito e a noiva dizem, vem. Porque se o texto de Mateus 16:18 for interpretado, as portas do inferno não prevalecerão, ainda se poderia formular a hipótese de uma igreja existente, mas que, no entanto, seria invisível. Mas não é assim, porque no Apocalipse 22 se fala que o Espírito e a noiva, para o Quírios que está voltando, dizem, vem. A noiva é a igreja que não pode desaparecer. Claro que terá uma aparência diferente, mas não inusitada, porque já nos primeiros séculos do cristianismo foi assim. Roma Félix, Roma, o que Roma não é? E quanto carinho eu tenho por Roma, que nem posso expressar em palavras. Natuzza me falou uma vez, nos meus diálogos místicos, porque tive diálogos místicos com ela, Natuzza me falou, o Senhor ama tanto Roma, padre. Eu nunca tinha comentado nada sobre isso, mas ela leu no meu coração. Sim, Roma é encantadora. E não estou me referindo à Roma de hoje, que é cinzenta, que está sob um manto de escuridão, mesmo quando é dia de sol quente. Roma parece estar sempre no escuro. A cúpula de São Pedro, onde se movem bandos de gaivotas e corvos, parece ter se tornado um castelo abandonado. Não sei se percebem a mesma coisa, mas o subsolo, a parte interna, digamos assim, permanece sagrada. A Roma banhada, irrigada com o sangue dos mártires. A Roma onde Deus queria que Pedro e Paulo derramassem o seu sangue, como nos lembramos hoje. Roma Félix, um hino é cantado. Oh, Roma Félix, é o hino pontifício. Oh, Roma Félix, Roma feliz, Roma bem-aventurada. Sim, Roma, a sede do apóstolo Pedro, chefe da Igreja Católica. Vigário de Cristo na Terra. E nós seremos para sempre, me desculpem, me emociono, seremos para sempre gratos a Bento XVI, que fez tantos gestos, que realizou tanto. Hoje, Cionti convida-nos às armas. Leiam a contribuição de Andrea Cionti, que nos convida a entrar em campo, a se mexer, a se mobilizar. Leiam sua intervenção, que eu acho preciosa. E eu estava falando, entre os muitos detalhes relevantes, Bento XVI queria comunicar para a gente, com o que o Cionti chama de código Ratzinger, e tem uma coisa que verdadeiramente me deixa emocionado, e já viram que eu estou comovido. Ele, Bento XVI, não deixou Roma. Catarina Emmerich escreveu em 1820, esperamos que o Papa não deixe Roma, porque se ele a deixasse, seria muito pior. Bento XVI, não sabemos se ele sabia disso, ele não deixou Roma, ele manteve o hábito branco, ele não se senta no trono de Pedro, claro que está ocupado, mas permaneceu em Roma e em todos esses vários espiritualismos, onde se fala de Cristo, de Nossa Senhora de Medjugorje, de mensagens cá, de mensagens lá,
mas negligenciam o momento em que vivemos. No que me diz respeito, não são úteis. Hoje rezemos pelo Papa. Desejo um dia pacífico e sereno, cheio de paz e na festa dos Santos Apóstolos. E ainda estou no exterior, neste ambiente vintage, nessa espécie de casa da vovó, faz também muito calor aqui e digo isso para o conforto de vocês, especialmente no Centro-Sul. Sei que há temperaturas, inclusive na pequena Nazareth, temperaturas absolutamente proibitivas de 41, 42 graus. Aqui tem uns 36, 37 onde estou, mas todos nós ficamos juntos. Participemos da Santa Missa, celebrada por Dom Henrico. Hoje eu também vou celebrar a minha missa. E meus queridos filhos, como queria celebrar para todos vocês, mas há um preço a pagar. Teria sido muito feliz em celebrar ao vivo na Rádio Domina Nostra a missa, na solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, porque é uma festa que sinto muito forte dentro do meu coração, como já entenderam. Mas agora vou celebrá-la pessoalmente, aplicando as intenções que me enviaram. Vocês todos vão estar no meu coração. E vou apresentá-los a Nossa Senhora, pedindo que o pequeno resto permaneça unido, sob o governo do Papa Bento XVI, ao qual damos os nossos melhores parabéns, para o aniversário da sua ordenação sacerdotal, e que o pequeno resto fique pronto quando chegar a hora de escolher, especialmente os católicos de Roma. E hoje rezemos em especial pelos católicos de Roma, que são tantos. Achei que iam ser menos. São especiais, os católicos de Roma. E sei o porquê digo isso. Os romanos sempre são especiais, são capitolinos. Querem o quê? Nem mesmo em Milão há aquele ar particular que os romanos capitolinos têm. Eles são capitolinos, os romanos. Querem o quê? Eles vivem na capital. E não são poucos, não. E vamos rezar também por aqueles que, como referentes, vão ter que organizar tudo em Roma. Haverá sempre, acredito, o diabo fará todo o possível para desacreditar, mas eles vão ter que governar a eleição do sucessor de Pedro. Recomendo uma última vez aos hipócritas, tradicionalistas, burgueses, que não se rasguem as vestes com relação ao assunto que chamam de episcopado místico. Se olhem no espelho e perguntem como é que, em 9 anos e meio, conseguem andar com as capas magnas e os chapéus saturnos na cabeça, com o que o Bergoglio chama, razoavelmente nesse caso, de rendinhas da vovó, e depois fiquem em união com o diabo. Se surpreendam de vocês mesmos em vez de ficarem espantados com o pequeno resto que, por direito e dever, escolherá por aclamação o sucessor de Bento XVI. Bom, meus queridos, terminei. Lembro a catequese de amanhã à noite, quinta-feira, 30 de junho, às 9h15, no canal YouTube. Um episódio imperdível. Padre Pio e a Igreja Satânica de Bergoglio. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Se inscrevam, deem seu like, colaborem. Agora é o momento das Benedico con tutto ligações il cuore, in telefônicas. nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.